Oi, turma, bom dia! Na videoaula de hoje a gente vai continuar falando a respeito das razões, das proporções e das grandezas. Mas, mais especificamente, a gente vai falar das grandezas diretamente proporcionais e das inversamente proporcionais. Então, a gente vai começar falando das grandezas diretamente proporcionais. Então, eu queria que vocês olhassem esse quadro que a gente tem aqui, ó, que eu estou destacando agora. Tá? Esse quadro, ele fala pra gente um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, que é a força aplicada em Newton com a deformação da mola, que vai acontecer essa deformação em centímetros. Quando a minha força é 10 newtons, eu tenho uma deformação da mola em 3 centímetros, tá? Então, eu posso estar entendendo isso. Só que quando a minha força é 20, a deformação vai ser 6. Quando a minha força é 30, a minha deformação vai ser 9. Quando for 40, vai ser 12. 50 vai ser 15. E 60 vai ser 18. Então, acompanha aqui comigo, ó. Dada uma grandeza y ou uma sequência de números, y1, y2, y3 e assim sucessivamente, e uma sequência de uma outra grandeza x, que é x1, x2, x3 e assim consecutivamente, a gente vai falar que os elementos são diretamente proporcionais quando os elementos correspondem da outra, ou seja, quando eu consigo fazer y sobre x, ó, y sobre x, y sobre x, y sobre x, tá vendo que eu respeitei? E todas essas frações, elas chegam num mesmo valor constante, então numa mesma constante. Aqui eu trago um exercício para a gente resolver, e ele fala o seguinte: na tabela a seguir, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Sendo assim, determine os valores de A, B e C. Tá, vamos lá. O que a gente consegue fazer? Como eu sei que x sobre y é igual a uma constante, e eu tenho a primeira informação aqui, ó, dessa minha tabela, eu vou começar assim, ó, que y sobre x é igual a 6 sobre 2. Continuo colocando aqui o A sobre 5, que é igual ao 18 sobre B, que é igual ao ao C sobre 15. Aí, o que eu posso fazer para começar a resolver? Eu posso começar, por exemplo, com esse pedaço aqui. Só que me responde uma coisa. 6 sobre 2 não dá 3? Sim, por isso que eu troquei aqui um 3, tá? Então, esse 5 passa multiplicando, o meu A vale 15. Então, se eu já sei que o meu A vale 15, eu posso trocar aqui, ó, por 15. E quanto que dá 15 sobre 5? Também dá 3. Por isso que eu estou resolvendo este pedaço aqui. E quando eu resolvo ele ali, eu consigo descobrir que o meu B vale 6. Então, eu até posso trocar aqui por um 6, tá? Como eu sei que 18 sobre 6 também dá 3, eu vou igualar com a fração do C sobre o 15. E assim eu descubro que o meu C vale 45 e termino de resolver a questão, tá bom? Sempre que a gente fala de grandezas que são diretamente proporcionais, eu estou falando de uma reta, tá? E ela é uma reta do tipo linear, é uma função linear, para falar um pouco mais, uma definição melhor, tá? Então, ó, a gente sabe que o y sobre o x vai dar k, que o k aqui é uma constante, né? Então, quando eu quero escrever, o k, na verdade, ele vai ter vezes o x aqui, tá? Quando eu falo já de grandezas inversamente proporcionais, eu estou falando o seguinte. Um exemplo, por exemplo, é de pressão e volume, tá? Então, conforme eu aumento a pressão, eu diminuo o volume de uma certa substância. Então, quando eu tenho 0,5 de pressão, eu tenho um volume de 0,8. Mas quando eu tenho uma pressão de 8, por exemplo, meu volume fica o quê? Fica 0,05, fica um volume muito pequeno, tá? Então, uma das coisas que é interessante a gente observar é aqui, ó, do 1, que é 0,4, e do 2, que ele fica 0,2. Ou seja, quando eu dobro a pressão, o volume cai pela metade, tá? Aí aqui ele até traz o exemplo na lei que fala da pressão, tá? Que a pressão vezes o volume vai ser igual a uma incógnita K, uma constante K, na verdade,
tá? Que daí tá aqui escrito. E esse é só um exemplo de aplicação. E a definição formal que a gente tem é essa daqui, ó. Dada uma grandeza y, ou uma sucessão de números, né? Daí são os números y que o y aqui representa. E uma sucessão de números que o x aqui está representando, eles vão ser inversamente proporcionais quando eu multiplicar o y1 com o y2 e ser igual ao y2x2. Ou então, fazer y1 dividido por 1 sobre x1, tá? E eu vou chegar no mesmo valor de constante nas duas situações. Também trago aqui, ó, um exercício para a gente resolver. E ele também quer saber quanto que é o A, quanto que é o B e quanto que é o C. Então, como que eu vou saber? Bom, ele começa falando que eles são inversamente proporcionais. Então, eu já posso chegar e fazer que y sobre x é igual a 12 sobre... Não, porque aqui é quando é diretamente. E é dito pra gente que elas são inversamente. Como elas são inversamente, a gente precisa começar aqui, ó, que o y vezes o x vai dar o quê? Vai dar uma constante. Então, eu vou escrever, ó, que o y vezes o x é igual ao 12 vezes o 5, que é igual ao a vezes o 2, que é igual ao 15 vezes o b, que é igual ao c vezes o 10. Então, o que eu vou fazer para resolver? Eu posso começar fazendo por partes, tá? Então, eu posso pegar este pedaço aqui primeiro, tá? Então, 12 vezes 5 vai ficar 60. Então, a gente sabe que 2 vezes A é 60, então meu A vale 30. Aí, depois, eu já sei que é 30, então eu posso trocar aqui por 30. Então, 30 vezes 2 vai ficar quanto? 60. Então, se eu pego este pedaço aqui, ó, eu já sei que 15, vezes B é 60, então B vale 4, tá? Então, eu posso trocar aqui por 4, pegar esse pedaço aqui, que está resolvido aqui, que daí ali está escrito que daí C é igual a 60, então meu C vale 6, tá? Então, dessa forma, a gente consegue descobrir todas as proporções, todos os valores, tá bom? Já a representação de grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter uma curva, ó, que ela vai descendo, tá? Graficamente falando, a gente representa assim, ó, que é a constante k, né, dividido pelo x, tá? Então, a gente sempre vai ter uma fração nesse tipo de representação. Sobre as propriedades das grandezas diretamente e inversamente proporcional, é muito importante a gente saber isso bem claro e bem definido pra gente. Então, vamos pensar que a G, tá? G vai ser uma grandeza referencial. Que ela sabe que a gente vai ter grandezas que são diretamente proporcionais, eu vou chamar essas grandezas de x, e as grandezas inversamente proporcionais, eu vou chamar de y. Então, o que eu posso saber? Que eu tenho uma grandeza g. As que são inversamente vêm para o numerador e as que são diretamente vão para o denominador. E quando eu vou multiplicando esses valores, eu consigo chegar num valor k, que é um valor constante, tá? É o mesmo valor. Para que não restem dúvidas, eu trago alguns exercícios para a gente resolver e a gente vai começar aqui com o 10. E o 10 começa falando o seguinte: a resistência mecânica S de uma viga em madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua altura. Então, essa é uma informação muito importante, tá? E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento. Opa, faltou destacar essa parte aqui também. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz essa resistência S, qual é? Então, o que eu vou ter que pensar? Então, observa aqui na forma como é apresentada a resolução para a gente. A gente sabe que S é diretamente proporcional à largura B. Também é diretamente proporcional ao quadrado da altura D, mas é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento. Então, o que a gente está falando, na verdade, é o quê? É aqui, ó,
que S vai ser diretamente proporcional a B, então B vem no denominador. Também é diretamente proporcional à altura D, ao quadrado da altura D, né? Então, D ao quadrado aqui. Mas que é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento, que é x, por isso esse x ao quadrado. E sempre que a gente tem essas situações, a gente iguala um valor k, que é uma constante de proporcionalidade. Só que como ele quer saber a expressão que começa com S, o que a gente precisa fazer daqui é isolar o S, né? Eu preciso jogar. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou manter o S aqui, tá? Lá do outro lado do igual eu tenho o K, então deixa eu arrumar esse K que ele não ficou bonito. E eu vou fazer o seguinte, o B não está sobre o S, então ele vai para aquele lado multiplicando, assim como o D. E quem estava multiplicando o S era o x ao quadrado, ó. Então, ele vai para o denominador. Agora, vamos olhar as alternativas, dar uma olhadinha e ver qual que mais se parece com essa resposta que eu acabei de escrever. É a letra A, né? A videoaula de hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!